tudo que tenho é honra. Aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Os adoradores do Senhor declarando, então vou levantar. Então vou levantar. Sei que é simples para um rei, de coração cantando. Você pode entregar a Ele a sua perfeita adoração e dizer: então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é honra. Aleluia, sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, receba o nosso coração, Jesus, nós te entregamos. Oh, nós depositamos o nosso coração no teu altar, Senhor, e nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Nós te damos honra, nós te damos glória. E se você agradece ao Senhor, diga amém. Diga glória a Deus, aplauda Ele bem forte com todo o seu coração, em nome de Jesus. Com todo o seu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Só os mais que vencedores digam amém. Digam glória a Deus. Diga assim: Senhor, com mais fé, diga: Senhor, eu vou te adorar por toda a minha vida. Amém? Que os verdadeiros adoradores digam glória a Deus. Vamos aplaudir a Ele bem forte com todo o nosso coração. Assim, ó. Tchau. Mas se entrega a Ele verdadeiramente. Adora Ele com toda a alegria e declare que Ele é maravilhoso. Maravilhoso, majestoso, poderoso, príncipe da paz, príncipe da paz, incomparável, imensurável, Alfa e Ômega, supremo criador, supremo. Os adoradores lá em cima assim declarando: eu vou te adorar, vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar, vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar, vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar, vou te adorar, por toda. Declare que Ele é maravilhoso. Lá só assim, ó. Maravilhoso, majestoso, poderoso. Ele é o príncipe da paz, príncipe da paz, incomparável, imensurável, Alfa e Ômega. Ele é o supremo criador, supremo criador. E vamos lá em cima assim declarando: eu vou te adorar, vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar, vou
Pode ficar mais bonito pro Senhor. Vou. Isso, com todo o seu coração, diga: eu vou te adorar. Vou. Te adorar. E vamos todos juntos lá em cima assim, declarando: eu vou te adorar. Vou te adorar. Por toda a minha vida vou te adorar. Vou te adorar. Por toda a minha vida vou te adorar. Vou te adorar. Por toda a minha vida vou te adorar. Vou te adorar. Por toda a minha vida vou te adorar. E aplauda Ele com todo o seu coração. Quem vai adorá-lo por toda a sua vida, diga amém. Glória a Deus, aleluia. E o seu coração já está preparado, amém? Em nome de Jesus, toma posse da sua bênção, para a glória de Deus. E você que trouxe seu celular, por favor, não possa esquecer de pedir para você colocar no modo silencioso, no modo avião. Se for o caso de desligar, desligue, mas não deixe nada atrapalhar o momento da palavra, o momento que você vai receber a direção de Deus para a tua vida e vai sair daqui com essa palavra no teu coração, em nome de Jesus, amém? Se você já verificou, você pode fechar os seus olhos mais uma vez. Em nome de Jesus. Você pode conectar os teus pensamentos ao Senhor. Continuar entregando a Ele o teu coração, a tua vida. Continuar se apresentando a Ele como um verdadeiro adorador. Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai. Nos ajude, meu Deus, a voltar ao primeiro amor. Nos ajude a voltar às primeiras obras, Deus. Sabemos, meu Deus, que não éramos dignos de estarmos aqui. Mas o Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou. E que privilégio é estar na Tua presença, Pai. Que privilégio é poder te adorar, Jesus. Oh, adora o Senhor. Se entrega a Ele. Diga: Pai, aqui está o meu coração. Tenha liberdade. Eu quero ouvir a Tua voz, Jesus. Eu quero ser alimentado por Ti, Senhor. E a Tua palavra hoje será o meu pão, na qual eu comerei, meu Deus. E eu caminharei, meu Deus, ainda por muitos dias. Essa foi a palavra dada, meu Deus, ao profeta, que em certo momento, meu Deus, se escondeu atemorizado. Mas longo ainda era o seu caminho. Ah, Jesus, nós precisamos da Tua palavra, Deus. Nós precisamos do alimento que vem do céu, Senhor. Não somente queremos alimentar o nosso corpo, mas a nossa alma. O nosso espírito, Jesus, que precisa estar fortalecido em Ti. Por isso nós te pedimos, fale conosco, fale ao nosso coração, Senhor. E nos ajude a voltar ao primeiro amor. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que a Tua presença é real, Jesus. Que estás aqui, bem perto, bem juntinho de mim, oh meu Senhor Jesus, meu primeiro amor. Meu Deus, quero mais de Ti. Seu amor quero sempre possuir. Diga: pois Tu és. Pois Tu és o meu Jesus, meu primeiro amor. Ah,
fiz tantas coisas, nem era pra eu estar aqui, mas o Senhor me perdoou e me consolou. Como é bom estar te adorando aqui neste lugar, ó meu Senhor Jesus, meu primeiro amor. Erga suas mãos e declare que você vai amá-lo para todo sempre. Aleluia! Vou sempre te amar, quero sim renovar o teu Espírito sobre mim. Quero te abraçar e dizer o quanto me ajuda. Ou você pode declarar o nome dele, Senhor. Meu primeiro e único amor, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Meu primeiro amor. Se renovar, quero sim o teu Espírito, sobre mim. Quero te abraçar e dizer o quanto me ajuda. Você pode erguer as suas mãos e declarar. Se renovar, quero sim o teu Espírito sobre mim. Quero te abraçar e dizer o quanto me E nós queremos receber a tua ajuda nesse dia. Queremos abrir o coração para que o Senhor ministre a tua palavra dentro de nós. Nos dá sabedoria, nos dá inteligência, nos dá visão, nos dá capacidade. Faça uma grande obra dentro do coração de cada filho, de cada filha que aqui chegou. Hoje é dia das tuas maravilhas se realizarem, das obras poderosas do Senhor acontecerem, e que esse povo que aqui chegou viva a tua salvação. Nós oramos, nós entregamos tudo a ti e acreditamos que o Senhor tem algo especial para fazer por nós. Nós oramos e pedimos a bênção em nome de Jesus, e quem crê diga amém, diga graças a Deus, aplauda Jesus, bem bonito, Ele merece.
Glória a Deus. Tudo bem, gente? Vamos sentar. Bem-vindos à casa de Deus. Fique à vontade. E vamos receber o melhor que Ele preparou para a nossa vida. Diga amém por isso? Eu vou continuar falando com vocês sobre multiplicação, mas hoje eu vou mexer numa parte um pouco sensível. Parte essa que muitas vezes não aparece, mas que sem ela não tem milagre. Então eu peço que você preste atenção, porque é um assunto muito sensível. Tem pastores que não têm coragem de falar sobre isso que eu vou falar, mas o que é verdade tem que ser dito, não é? Então nós vamos mexer em algumas coisas um pouco sensíveis hoje. Isso durante muito tempo ficou por debaixo dos panos, mas eu acho que você precisa ter consciência, certo? Marcos capítulo 6, versículo 30. Ficou debaixo dos panos, pastor, então só vai contar uma fofoca para nós, então. Se quiser ver por essa ótica, fazer o quê, né? Mas não é fofoca, não. É só algo que estava no secreto e que você precisa também tomar consciência. Certo? Certo? Porque o que acontece? Vamos ler a Bíblia, né? Depois eu comento. Senão eu atropelo a boiada, né? Deixa a carroça vir depois do boi, não é isso? Não é isso? Então tá bom. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito, como o que tinham ensinado. Vocês acharam aí? Estou escutando barulho de folha de Bíblia, assim, acho que vocês estão um pouquinho atrasados. Todo mundo achou? Diga glória a Deus. Eu já disse para vocês que eu amo vocês hoje? Eu amo vocês. Ó, beijo no coração. É mesmo? Ó. Podemos? Vamos lá então. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte a um lugar deserto e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para... Deixa eu contar para você uma coisa. Isso aqui é a antessala do milagre da multiplicação. Durante os 3 primeiros domingos eu falei para você sobre a obra da multiplicação, né? Jesus abençoando o pão, entregando para os discípulos e eles repartindo com a multidão. E eu disse para você ainda há pouco que sem esses discípulos não teria multiplicação na mão das pessoas. E a palavra de Deus diz que Jesus olhou para eles e percebeu que eles estavam estafados, cansados, esgotados, com fome. E Jesus percebeu, eles precisam parar um pouco. Jesus percebeu. Essa é uma parte do trabalho do ministério que muita gente não sabe. Mas os obreiros também são almas. Os obreiros também têm fome, têm sede, se cansam, adoecem, tem gente doente na família. E isso é uma coisa que fica debaixo dos panos, né? Não falei no começo? Isso é algo que não fica visível para você. E, na maioria das vezes, as pessoas chegam na igreja e esperam chegar e encontrar tudo em ordem, tudo organizado, e super pessoas,
cuidando delas. E não é isso que acontece. Se você soubesse as coisas que acontecem com quem faz a obra, você ia ter pelo menos um pouquinho mais de empatia. Sabe? Olhar para a pessoa, caramba, esse cara aí, ele merece pelo menos o meu respeito. Pelo menos isso. Se eu gosto, deixo de gostar, isso é um outro problema. Pelo menos respeitar essa pessoa, eu tenho que respeitar. Você leu ali comigo que eles chegaram e deram um relatório do que tinham feito. Eles curaram pessoas, eles expulsaram demônios, eles pregaram a palavra e Jesus falou, se não parar agora, daqui a pouco alguém tem um treco aí. Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos para um lugar reservado só a gente, vamos sentar, vamos esfriar a cabeça, vamos conversar. Como é que está a família, Pedro? E a sogra, nunca mais deu problema? Não, senhor, graças a Deus não. E aí, o Tiago e o João, a mãe de vocês está boa? Aquela mãe de vocês é uma cozinheira de mão cheia, né? Será que se a gente for lá, ela vai fazer uma comidinha? E aí, o Tomé, como é que está a família? E você, o Mateus, o pessoal lá, os publicanos não tentaram fazer você voltar a ser cobrador de imposto de novo? Então ele tirou um tempo ali para tirá-los do ambiente daquela cobrança, daquela correria do ministério. E vou lhe dizer, isso é muito importante. Vou lhe repetir, os obreiros também são almas. As pessoas que fazem a obra são almas, são pessoas como você. Eles estão investidos de uma posição, de uma autoridade e de uma cobrança terrível. E você muitas vezes não percebe isso. Você quer olhar para a pessoa que prega, que ajuda e esperar dela o quê? Um ser inerrante. Isso não existe. E eu peguei isso aqui e eu falei, Jesus, eu preciso explanar um pouquinho isso aqui para a igreja. Por quê? Há muito julgamento contra nós. Talvez não de você que está aqui me ouvindo, mas do todo, né? De vez em quando aparece, esses pastores. Como é que eu vi uma vez? Eu não vou lá na igreja ficar enriquecendo esses enganadores. Fala, olha, tem pastores que a vida deles é razoavelmente estável. Mas eu conheço muito pastor que passa aperto. Eu conheço. Já teve lugares aí que eu passei, de eu fazer campanha na igreja de arrecadar alimento e levar lá onde o pastor está lá no fim do mundo. Lá. Chegar lá e levantar a tampa do porta-mala, o pastor começar a chorar. Chegar e abrir uma sacola e tirar uma bandeja de iogurte, sabe? Aquela mais sem vergonha que tem. E o olho do filho do pastor fazer assim. Essa parte talvez você não saiba. Essa parte talvez não apareça. Aparece o cidadão que entrega para você o pão que Jesus multiplicou e você come e sai como? Sai satisfeito. E ainda é perigoso falar mal. Esse Tomé pisou no meu pé, esse miserável. Será que é cego, essa peste? O Pedro está com essa cara amarrada aí. Será que a sogra brigou com ele? Você não sabe o que acontece. Para as pessoas é muito fácil falar. Aí o que quero comunicar com você? Eu peguei alguns personagens da Bíblia que ficou escrito aqui para nós colocarmos os olhos e, opa, peraí. Isso aqui acontece, então. Acontece. Eu vou pegar alguns personagens do Novo Testamento, não vou nem falar de Elias, de Eliseu, né? Elias que pediu para morrer, Eliseu que morreu doente, nem vou mexer nesses caras. Vamos aqui para o Novo Testamento, que é a questão da igreja. Vamos lá, Filipenses 2?
Filipenses 2:25. Filipenses 2:25. Podemos? Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito. Tem alguma grávida aí? Uma sugestão de um nome bonito, né? Epafrodito, meu irmão. E o que ele é? Cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera o quê? E de fato esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza. Olha como é que é o negócio. Essa carta dos Filipenses, ela é uma carta muito leve. Ela é uma carta muito gostosa de ler. O Paulo tem um carinho muito grande por aquele povo. E ele fala, olha, eu estou querendo mandar para vocês aí de volta o Epafrodito, e ele é um cara sensacional. Ele é meu companheiro, ele me ajuda nos combates. E olha, quando vocês fazem aí a coleta da oferta para mandar para o ministério, é ele que vem trazer. E ele resolveu ficar aqui um pouco de tempo comigo, aqui me ajudando, e ele está muito preocupado, porque chegou para vocês a notícia que ele estava doente. E o Paulo falou, não foi só doença não. Ele quase morreu. Mas ele não é o combatente das orações? Ele não é o cara que põe a mão na cabeça das pessoas, as pessoas são curadas? Ele não é o cara que pega lá o endemoniado lá e manda o endemoniado ficar liberto? É. Mas ele também é uma alma. E vou lhe dizer, nunca mais na sua vida esqueça isso. E o Paulo disse, olha, Deus teve misericórdia dele, mas não teve só dele não, teve de mim, porque eu já tenho tristeza suficiente. Quem que está falando? Paulo. Eu já vivo uma vida angustiante, e se esse cara morre, eu já vivo uma vida difícil, daqui a pouquinho você vai ler um pouquinho das histórias dele comigo, e ainda pode piorar as coisas. Se esse menino morre, eu vou me sentir culpado, porque ele morreu fazendo o quê? Servindo na obra junto comigo. Será que eu não explorei demais o Epafrodito? Porque é isso que dizem, né? Na obra as pessoas são exploradas. Não é explorado não, irmão. Todo mundo está aqui para doar a si mesmo e para dar o seu melhor. E quem não está dando o melhor está fazendo errado. Entenda isso. Certo? Mas as pessoas que servem passam por problemas, por lutas. E muitas vezes isso não aparece para você. Que mais? 2 Timóteo, capítulo 4. Filipenses, depois vem o quê? Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo. 4:20. O Paulo está lá no finzinho da vida. Lembra? Ele falou, combati o bom combate, acabei a carreira. Estou só esperando a coroa da justiça. Mas ele não pode terminar de escrever a carta sem relatar isso aqui. Acharam aí? Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Se essa carta iria chegar
lá em Éfeso para o Timóteo ler e passar para a igreja, e ele cita nomes, é porque esse cara é conhecido. E se o Paulo cita nominalmente, é pessoa de perto, pessoa que ajuda, pessoa que auxilia. E o nosso amado Trófimo não pôde nem acompanhar o Paulo lá para Roma, por quê? Estava doente. Adoeceu. Se ele não tinha tempo para comer, se ele não se alimentava direito, isso aí a gente não sabe. A gente sabe que adoeceu. Ah, mas não tem o Lucas, hein? O Lucas é médico. Tem coisa que não é só medicina. Tem gente também que adoece por causa do quê? Da cabeça. A pessoa vive um negócio, um estresse, né? Uma fadiga mental, e onde que estoura? Estoura no corpo da pessoa. Mas acabou? 1 Timóteo 5:23. Só para você entender, quem que é o Timóteo? Nessa época aqui ele era o pastor da maior igreja gentílica, que era a igreja de Éfeso. E olha só o conselho que o Paulo vai dar para o cara. 5:23. Acharam aí? Não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes. Timóteo, o pastor da maior igreja gentílica da época, jovem ainda, mas doente. Ah, então Paulo mandou ele beber vinho. Já tem gente se coçando, né? Não. Quando você lê na Bíblia vinho, está se referindo também ao suco da uva, que era o vinho antes da fermentação. E para você ter uma ideia, havia algumas qualidades de vinho e tinha uma delas que era medicinal. Aqui o vinho era para remédio, não era para recreação. Tem certos compostos que você toma, né? Aqui a doutora não deixa mentir, que é feito com álcool, não é? E a pessoa vai deixar de usar o álcool no remédio? Vai? Ah, isso aqui tem álcool, se eu beber eu estou em pecado. Vai morrer por acaso? Não, você vai lá e usa, não tem nada a ver. Quem está entendendo? Quem entendeu? Isso aqui não está validando cachaça para ninguém, não. Ah, pô, faz o joinha para mim aí, dizendo que você entendeu. Não está validando pinga para ninguém. Certo? Eu não estou sentindo firmeza nesse joinha. Faz para mim ficar em paz. Senão já viu, né? Não já viu, alguém bate foto do irmão lá na bodega lá. Não pode, né? 2 Coríntios capítulo 2. Eu estou fazendo vocês dar um pouquinho de risada, porque o assunto é sério, tá? Senão vai ficar um clima meio esquisito. 2 Coríntios capítulo 2, versículo de número 12 e 13. Quem achou? 2 Coríntios 2. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu estou escutando assim, o quê? Filipenses o quê? Timóteo o quê? A dessa o som está falhando, né? Não está falhando não, né? Todo mundo me ouvindo bem? Diga amém por isso. Pronto. 2 Coríntios 2,12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito,
mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Isso aqui é muito grave. A Bíblia diz que Deus abriu uma porta para o Paulo pregar em Troade. Mas deixa eu te contar uma coisa, você sabia que pastores são solitários? Sabia? Pastor é um cara muito sozinho, sabia? E quanto mais o cidadão ele sobe na hierarquia do ministério, mais sozinho ele é. Quanto mais ele sobe na hierarquia do ministério, mais sozinho ele é. Eu imagino a solidão do Paulo. Então ele tinha pouquíssimos amigos. E um deles era o... Eu acho que ele chega lá em Troade e ele fala, puxa, eu preciso de alguém para conversar. Ah, o Tito vai estar lá. Eu preciso falar, eu preciso conversar com alguém. Eu preciso desabafar, falar alguma coisa. E a Bíblia diz que ele chega lá, a porta aberta por Jesus, e ele não consegue. Por quê? Porque ele não tem um amigo. E o acúmulo das coisas, porque não é uma coisa ou outra, daqui a pouquinho você vai ler comigo. Não é uma coisa ou outra. O cara já está... Então é assim, ele encontra lá o Tito, se é o Tito ou é você que é o Tito? É você? É os dois. Ô Tito, rapaz, que bom te ver, meu. Rapaz. Vamos conversar um pouquinho? Entra aqui, é particular, tá, pessoal? Entra aqui. Opa. Rapaz, você não sabe. Senhor. Aí ele fica lá 1 hora, 2 horas, 3 horas conversando com o Tito. Como é que ele sai? Ô pessoal, tudo bem? Vamos falar de Jesus aqui, glória a Deus, aleluia. Opa, tudo bem com a senhora? A paz do Senhor. Por quê? Porque ele encontrou alguém. Já aconteceu com você isso? Ou é só com a gente? Você encontrar alguém, conversar, e você conversa, você já está outra pessoa. Já aconteceu com você ou é só comigo? A Bíblia diz que o Paulo não teve descanso no espírito porque ele não achou o Tito. Ele falou, eu não vou nem pregar aqui porque eu não vou conseguir cuidar do povo, eu não estou em condições. Posso usar o português claro? O meu saquinho está o quê? Meu saquinho está o quê? Está cheio. Jesus me perdoe, mas eu vou lá para a Macedônia. Lá na Macedônia eu encontro o Epafrodito. Lá na Macedônia tem os meus irmãos que são mais chegados. Sabe aqueles que cuidam? Você lê a carta dos Filipenses, é o pessoal da Macedônia. Eles cuidavam do Paulo. E aqui nesse momento ele não tinha condição de pregar. Ele precisava do quê? Do que ele precisava? De cuidado. O ganhador de almas, o curador de doentes, o exorcista de demônios, precisava do quê? Ser cuidado. Essa é a parte da multiplicação que não aparece para a gente. Que antes da multiplicação, Jesus falou o quê? Vamos lá, galera? Bora, todo mundo aqui? Vamos para um cantinho aqui? Vamos bater um papo? Vamos resenhar? Conta uma piada aí, Tomé. É sério. De vez em quando a gente pega e chama os pastores do estado inteiro. Vem para cá, galera. Vamos para cá, vem para cá. Todo mundo aqui. Vamos olhar um na cara do outro. Como é que vocês estão? E aí, beleza? Vamos junto ali. Vamos ali comer um churrasquinho ali. Vamos ali bater um papo. Tomar um sorvete, um açaí. Vamos lá. E aí, como é que você está? E aí, ô fulano, não cresceu nada, hein, irmão? Continua do mesmo tamanho? Os pastores aí podem contar, tem um momento da reunião que é resenha. Ou você acha que é só oração, Bíblia? Pai do Senhor, irmão? Não, tem momento ali que a gente para o quê? Para dar risada, para conversar.
trocando ali ideia, não sei o quê. E aí, fulano, para você parece uma coisa boba, mas não é. Eu não separei, mas tem um texto aí de Corinto que fala que quando Tito chegou, o Paulo recriou-se. Acha aí para mim, rapidinho. Então dá para entender que o Tito era o resenha, não é? Dá para entender que o Tito era o cara que trazia alegria para o ambiente. O Tito chegava chegando, entendeu? O pessoal estava lá meio assim, chegava o Tito, e aí, rapaz? Como é que você tá, meu irmão? Gente boa esse cara, olha só essa barbinha dele. Pronto, já chegava. Não é? Provavelmente o Tito era esse sujeito. Aí o que acontece? O Paulo chega lá, entrou de já está o quê? Já está, ó. Aí ele quer encontrar alguém para quê? Para distrair, sabe? Fazer ali um gracejo, contar um caos. Segundo os Coríntios 7,6. Mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Você imagina, eu estava abatido. Quem que chegou? Opa! Agora sim, agora a coisa vai melhorar. Além dele ser um cara de confiança, um grande fazedor da obra, ele tinha essa característica. E tem gente no meio que é dessa maneira. Aí o que acontece? Por que o Paulo precisava disso? Segundo os Coríntios 11. Se você for olhar ali o versículo 16, na minha Bíblia aqui tem um título. Na sua aí tem? O que está escrito aí? Os sofrimentos de Paulo por amor do... Vamos lá para o versículo 22. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Aí como que eu sou ministro? Muito mais em trabalhos, muito mais mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui o quê? 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigo dos da minha nação. Em perigo dos gentios. Em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre o quê? É o pior de tudo. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, quer dizer, falta de roupa, né? Além das coisas exteriores, o que ele falou ali? Me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me abrase? Ei, o Paulo era solteiro. O que você acabou de ler comigo ali? Que ele se abrasava. Sabe o que é isso aqui? Desejo, vontade de ter uma companheira. Paulo, pastor, o homem que foi no terceiro céu. Esse. O cara sozinho, para cima e para baixo.
Tinha dia que batia a saudade de ter uma senhora do lado dele. Ele falou, não se escandalizem, mas eu também passo por isso. Ele falou, não se escandalizem, eu de vez em quando sou tentado. Ele teve coragem de falar, abertamente, estou passando por isso. Que mais? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sob o rei Aretas, pôs guardas à porta da cidade dos damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha. E assim o quê? Como é que vocês falam? Éguas. Como é que está vivo ainda? Hã? Como é que está viva essa criatura? É só a misericórdia do Senhor. E aí as pessoas olham para esse sujeito e querem dele o quê? Um super-herói. Olha, Paulo, eu quero contar para você a minha vida. Quantos anos a senhora tem? 50. Eu não posso ficar ouvindo 50 anos. Dá para a senhora resumir o assunto? Não, porque tem gente que pensa, né? Olha só, vou contar a minha vida aqui agora. Entende? O Paulo falou, gente, eu preciso abrir o meu coração. E você sabe o que me espanta nessa história? A igreja de Corinto era a igreja que menos valorizava o Paulo. Se você pegar o 2 Coríntios 11, está aqui do ladinho, versículo de número 1. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém. A carta aos Coríntios ela é cheia de alfinetadas. Sabe? Ele dava aquelas indiretas. Por que ele falou suporte a minha loucura? Porque tinha gente lá que chamava ele. Só que o que ele dizia? Versículo de número 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, o que para eles era loucura, para ele era zelo. Porque ele escreveu muita coisa para eles, falando sobre pecado, sobre idolatria. Aqui na segunda carta ele fala sobre, o que é isso aqui? Avareza. Ele fala sobre muitas coisas. E eles dizem o quê? Paulo é doido. O que para vocês é loucura, para nós é zelo. Porque nós não estamos preparando uma igreja para qualquer um. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura para um marido. A saber, você imagina ele com todos os perrengues que ele trazia sobre as suas costas, ele ainda tinha que ser chamado de doido. E não era doido não, era zelo. Era zelo. Tanto é que vai continuar a história. Capítulo de número 12, versículo de número 15. Essa segunda carta de Paulo aos Coríntios mostra claramente a humanidade de um pastor. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja o quê? Seja o quê? Menos amado.
Você se relacionar com pessoas que correspondem você é uma coisa. Você se relacionar com alguém que não está nem aí é outra completamente diferente. Só que ele falou, se esse é o preço que eu tenho que pagar, eu vou pagar. Sabendo que eu estou tentando ajudar, estou amando, lutando, ensinando, zelando, e parece que quanto mais eu gosto de vocês, menos vocês gostam de mim. Viu? Não é o nosso caso aqui, tá? Parece que o pastor está desabafando, né? Não é não. Fiquem tranquilos, não é isso não. Mas é para você entender. Você já deve ter ouvido muita coisa nessa vida. Ouviu? Já deve ter ouvido muita coisa. Já deve ter escutado tudo quanto é tipo de abobrinhas. Mas isso que eu comuniquei para você é a realidade comum. Isso acontece em todo lugar. Aonde tem uma igreja e tem um pregador, você pode ter certeza que isso aqui está acontecendo. As lutas, as dores e também, em alguns casos, até o desprezo. Até o desprezo acontece. Tem gente que não está nem aí. Isso não é problema meu? Claro que não é seu problema. Igual eu estava conversando com uma pessoa, contando, né? Sobre essas chuvas intensas que deram esses dias. Ficar falando de chuva comigo, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. Não tem parente teu aqui, né, miséria? Não é verdade? Estava comentando com uma pessoa de um lugar e falando da chuva, só mal educado, né? Que coisa feia. O que eu tenho a ver com chuva? É claro, né? Teu parente que está aqui, né? Desgranha. Não dá um negócio? Você está comentando uma coisa, a pessoa dá uma patada dessa? Eu não sei, você tem dia que eu estou com a ferradura afiadinha. Alguém tem esses dias assim ou não? Tem uns dias que rapaz, a ferradura está batendo e cortando, tudo ao mesmo tempo. Te lascar, rapaz? Ai, meu Deus do céu. Passou. Tá mais calminho agora? Agora tô. Mas quem tá entendendo? Tem gente que não tá nem aí para nada. E deixa eu te dizer, que você não seja essa pessoa. Eu não posso fazer muita coisa. Pode sim, meu irmão. Tu pode orar. Não paga nada. Pode dobrar o seu joelho. Esse dia eu estava conversando com os nossos pastores aqui. A gente tem luta? Tem. Eu falei, mas... Até perguntei, falei, vocês conhecem algum pastor lá do estado lá do Amazonas? Não conhecemos. Deixa eu contar para vocês uma história que eu ouvi. Pra você ter uma ideia, tem pastores nossos que, se quiserem ir na reunião lá na sede de Manaus, eles ficam 14 dias viajando dentro de um barco. Já viu aqueles barcos lá que corta lá o Rio Amazonas, Rio Negro, não sei o que, não sei quando? Como é que o pessoal dorme lá no barquinho? Pendura um monte de rede, né? De vez em quando aparecem uns piratas lá. Aí o que acontece? O pastor ele cuida lá de uma igreja e ele tem que fazer uma comunidade, que é um lugar um pouquinho distante. Ele entra lá no caiaque dele, 45 minutos. Só que é 45 minutos descendo o rio. Aí ele vai lá, faz o culto dele lá, no outro dia cedo ele vai voltar. Aí ele tem que subir o rio agora. É 2 horas. E aí tem gente infeliz, para não falar outra coisa, que fala que esse pastor é ladrão. Não tem um infeliz desse? Tem. Olha só. Posso falar? Lava a boca para falar desse tipo de gente.
lave a boca com sabão e um meio litro de soda. Não, estou falando sério. Você imaginou? Eu fiquei pensando na hora, eu falei, rapaz, o cara monta lá no... É o caiaque que chama? A canoazinha? Aí 45 minutos ele vai descendo o rio. Aí ele chega lá no lugar, lá, aí encosta outros caiaques dos membros da igreja também, né? Aí no outro dia ele vai voltar embora. 2 horas subindo o rio. Esses são os personagens que entregam o pão multiplicado na sua mão. Hã? Esses são os personagens que ministram as grandezas de Deus na nossa vida. Então, se você nunca agradeceu a Deus pela vida de algum deles, agradeça. Porque muitos das vezes estão fazendo a obra sangrando. E não estou falando de mim, certo? Tenho os meus problemas, mas Mas eu preciso abrir essa parte para você, para que amanhã você não caia na besteira de falar mal de alguém. Quem entendeu? Antes do pãozinho multiplicado chegar na sua mão, ele passou pela mão desses personagens. Eu já disse para vocês. O evangelho está em todo mundo hoje. Graças a quem? Graças a quem? A esses meninos aqui que você leu. E a história vai continuando. E vai passando, e a palavra vai chegando no ouvido e no coração de muitas pessoas, quem sabe até a custo de sangue. Custo de alguém que está o quê? Que está doente. Que está depressivo. Que não tem com quem conversar. Então eu vou lhe falar. Se você nunca pensou nisso, esse culto de hoje aqui é justamente para você pensar nisso. E quando você estiver lá nas suas orações, pelo menos cite o nome das pessoas da obra. Elas precisam da sua oração. Glória a Deus. Eu achei que o senhor ia falar hoje de milagre, de bênção. Pensei que o senhor ia orar para mim ficar rico. Se eu estiver vivo, eu oro para você ficar rico. Enquanto tiver vida em mim, eu vou estar lutando por isso. Pode ter certeza disso. Mas você precisa conhecer esse outro lado da coisa. Que, como eu disse para você, durante muitos anos ficou aonde? Debaixo dos panos. E eu vou te falar, tem pastor que não tem coragem de falar isso aqui que eu estou falando. Mas eu estou abrindo o coração para você. Certo? Quem entendeu? Então levanta a sua mão e diga: obrigado, Jesus, pelas pessoas que o Senhor usa na tua obra. Vamos aplaudir a Ele. Amém? O pessoal de casa vai ficar aí com a agenda dos pastores. Deus abençoe a sua vida. Graças a Deus, meus amigos, é uma grata satisfação falar aqui com vocês. Você que estava aí acompanhando esse culto abençoado de domingo, aqui da nossa sede estadual. Eu sou o pastor Natan e trabalho aqui ao lado do homem de Deus, pastor Jamil Ribac, aqui na nossa sede no estado do Maranhão. E eu estou aqui para falar com você da nossa agenda de pastores. Meus irmãos, eu quero falar com você da segunda-feira. Segunda-feira aqui na nossa sede estadual é aquele dia de oração por multiplicação. Certa vez o Senhor Jesus, ele tomou em suas mãos 5 pães e 2 peixinhos e ele ergueu aos céus e ali ele deu graça, ele apresentou diante de Deus e o Senhor Deus fez uma multiplicação extraordinária, aonde ali quase 20.000 pessoas se alimentaram.
Deus fez uma obra grande suprindo as necessidades daquelas pessoas. E eu quero convidar você que está passando por momentos difíceis na sua vida econômica a estar conosco aqui na nossa sede estadual. Segunda-feira nós chamamos aqui de o Plantão da Bênção. 9 da manhã, 3 da tarde e 7 horas da noite, aqui na Avenida Guaxenduba, número 27, é aquele lugar em que você vai orar e Deus vai operar na sua vida financeira em o nome do Senhor Jesus, tá bom? Você que é aqui da nossa grande capital, venha de perto, venha de longe, Deus tem uma bênção especial para você e para a sua casa, para a sua empresa, para o seu negócio, em o nome do Senhor Jesus, tá bom? Eu quero chamar aqui para a nossa conversa os nossos amigos pastores. Em toda a nossa capital, nós temos Igreja da Graça para atender os amigos na segunda-feira. Você vai ficar aí com os nossos amigos pastores e daqui a pouco a gente volta para te abençoar em nome de Jesus. Glória a Deus, é isso mesmo. Nós da IGD Quatrac convidamos você para participar das nossas reuniões na vida financeira. Você que está endividado, você que está procurando em Deus uma ajuda, você que não sabe mais o que fazer, você que está pedindo para Deus para que mude a sua situação financeira, convidamos você para aprender a prosperar baseado na palavra de Deus. Eu convido você para tomar posse, meu irmão, de todas as promessas que Deus tem para a sua vida. O nosso endereço é Avenida Contorno Norte Sul, número 13, Quatrac Primavera. Os nossos horários ali é às 9 da manhã e às 19 horas da noite. Aguardamos por você. Quero fazer um convite todo especial para você nessa segunda-feira, ali na Igreja da Graça da Coab. Nós estamos fazendo uma oração muito forte pela sua prosperidade. Você está indo de mal a pior, as coisas não estão andando, você está ficando preocupado em relação ao seu futuro. Olha, venha receber uma palavra de esperança, direções de Deus para a sua vida econômica se tornar uma bênção. Verdadeiramente, Deus quer que você viva com abundância. Nessa segunda-feira, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 40, especialmente às 19 horas, é para quem quer vencer. Você quer vencer? Esteja comigo nesse endereço e nesse horário. Glória a Deus, segunda-feira é dia de prosperidade, você quer prosperar, você quer vencer, tem um convite especial para você que mora no Anjo da Guarda, ali na Avenida Moçambique, número 7, estamos ali às 19h30, numa reunião de poder para aqueles que querem vencer. Nesta segunda-feira, 7h30 da noite, a Avenida Moçambique, número 7, é o lugar onde você vai ter um encontro com a sua prosperidade, em nome de Jesus. Olha, muito bem, graças a Deus, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você, para esta grande segunda-feira. É a segunda-feira da prosperidade. Eu quero que você venha estar conosco, venha nos fazer uma visita. Deus tem bênção para a sua vida. Nós nos encontramos ali na Avenida Thales Neto, número 9, aqui no bairro do João de Deus, aonde toda segunda-feira Deus tem visitado o povo, tem abençoado, as portas têm se aberto e o Senhor tem derramado bênção sem medida. Vem estar conosco às 19 horas aqui na Avenida Thales Neto, número 9, aqui no bairro João de Deus. Deus tem bênção para a sua vida. Glória a Deus, passando aqui, meus irmãos, para fazer um convite para vocês para a segunda-feira da prosperidade, onde Deus tem um propósito grande contigo, de te abençoar, de prosperar os teus caminhos, em nome do Senhor Jesus. E eu quero compartilhar com você aqui o meu endereço, anote aí, Rua 8, número 15, quadra 16. Nos encontramos ali especialmente às 19 horas, na IGD Vila Embratel, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, aqui na nossa igreja da Cidade Operária, na segunda-feira, nós fazemos aquela oração forte para Deus abençoar a vida das pessoas que estão passando dificuldade financeira. Se você é uma dessas pessoas que está me assistindo agora, eu convido você a estar comigo na Avenida Principal, Unidade 203, número 61, aqui na Cidade Operária, às 7 horas da noite. Eu vou orar por você e a Bíblia Sagrada diz que Jesus pegou os pães lá em João capítulo 6, levantou para o céu os 5 pães e 2 peixinhos, deu graças a Deus e houve multiplicação. Eu vou orar pela sua vida para que Deus multiplique, Deus abençoe em nome de Jesus. Então você acompanhou aí o endereço dos nossos amigos pastores e eu tenho a certeza que se você estiver conosco nesta segunda-feira, em qualquer das nossas igrejas aqui na capital São Luís, você vai ser abençoado
em o nome de Jesus. Eu quero desejar para você um final de semana, um finalzinho de noite, né? Você que está nos acompanhando, abençoado, e uma semana muito abençoada em nome de Jesus. Uma semana de multiplicação. Eu quero finalizar aqui fazendo uma oração. Talvez você que está nos acompanhando esteja passando por problemas difíceis. Talvez você está até no hospital acompanhando alguém. E eu quero agora fazer uma oração por você. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu apresento cada vida que acompanhou esta programação e eu te peço, aonde essa pessoa estiver agora, visita ela com o teu poder. Meu Deus, eu amarro toda a obra do inferno. Eu amarro agora todo espírito de ansiedade, de depressão. Demônio, você que está causando este sofrimento, em o nome de Jesus eu quebro a tua ação e eu digo, fora em o nome de Jesus. Meu Deus, visita esta pessoa onde ela estiver. Traga a libertação, traga a cura, traga a paz e dê para esta pessoa, Pai, uma semana abençoada em o nome de Jesus. E amém e graças a Deus. Olha, que Deus te abençoe em o nome de Jesus.